Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, bom dia Cíntia, Thalita, tô com saudade de você, tá sumidinha, bom dia Vivi, Silvinha, Eliana, Ismália, minha irmã querida, Gislane, tô com saudade de você também Gislane, Débora, Senhorita, bem-vinda. Graça e paz, minhas irmãs. Como vocês passaram de ontem? Deixa eu só colocar o nosso instrumental aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria. Mais um dia reunidas, né? Após um aulão de ontem, né, gente? Quem tava na aula ontem do nosso workshop, a aula bônus, onde a pastora Adriana falou com as meninas que estavam presentes sobre laços de almas e foi muito, muito forte, né? Uma aula top, né? Fala a verdade, quem tava lá. Foi extraordinário. E para você que não adquiriu e quer adquirir o nosso workshop, as aulas estão todas gravadas, o material está disponível. Chame a nossa equipe, né? Como o Valentine falou, eu e ela, chama a gente, nós vamos, para quem quiser adquirir, né? Eu vou fazer o mesmo valor que as meninas pagaram, R$ 99,90 no Pix e R$ 120 para dividir 2 vezes no cartão. Me chama que tá valendo muito a pena. Fala aí, gente, vocês que adquiriram o workshop e participaram das aulas. Tá muito, mas muito esclarecedor, né? É só chamar a gente que nós vamos organizar para você. Nós estamos essa semana toda, né? Começamos ontem a nossa série tratando de desobediência, né? E hoje eu quero pedir muito a atenção de vocês, nós vamos orar daqui a pouco. E eu reparti o conteúdo que eu ia dar hoje em 2 momentos, né? Então hoje nós vamos introduzir esse momento 1 e amanhã a gente vai finalizar, porque eu trouxe muitas anotações e eu quero caminhar com você aqui na Bíblia, né? Enquanto eu tava aqui lendo as anotações, meditando aqui na palavra, eu falei, meu Deus, eu não quero que seja corrido, né? E o Senhor falou, o meu coração, agora de manhã, pra gente começar a aprofundar ainda mais na palavra. Então, eu vou, junto com vocês aqui, nós vamos ler a palavra. Você vai pegar a sua caneta, você vai buscar ali, você vai sublinhar, você vai fazer anotação no seu caderno, para a gente mergulhar mais e mais na palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre a desobediência de Sansão, né? A desobediência que lhe custou a vida, a desobediência que custa muito caro para nós. Então, hoje, eu sei que eu já te levei para essa história, né? Eu não lembro qual era o tema, mas nós já estudamos um pouquinho sobre a história de Sansão. Mas nós vamos estudar hoje de novo, nós vamos estudar amanhã de novo, né? Nesses 2 paralelos aí, para identificarmos aqui o peso que teve a desobediência de Sansão, tá? Então hoje nós vamos falar desse personagem muito famoso, né? Às vezes você já ouviu falar alguma coisa dele ou já ouviu a história dele. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais na história de Sansão, né? E amanhã eu vou trazer algumas questões que estão ali por detrás de Dalila. Dalila era uma mulher, mas era uma mulher comum, né? A gente vai
estudar um pouquinho mais sobre isso, dentro desse contexto de desobediência e aprofundando um pouquinho mais em algo que vocês vêm me pedindo, né? Andréia, fala mais um pouquinho sobre o mundo espiritual, né? Eu vou tratar mais, ontem eu falei isso com vocês a hora que a pastora finalizou a aula, né? Que eu vim agradecê-la, agradecer vocês, e eu falei que tem poucas pessoas que falam de uma maneira confiável sobre o mundo espiritual e que é necessário que eu e você nós saibamos. Por quê, gente? Porque eu só vou conseguir enfrentar, lidar com o inimigo que eu conheço, né? Então, eu vou começar a tratar com você um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Já essa semana, né, na história aqui de Sansão, nós vamos ver possivelmente amanhã sobre o que está por trás daquela mulher, né? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pelo dia de hoje, pela tua presença no meio de nós. Eu quero agradecer aqui também, Pai, por o sucesso que foi o nosso workshop, onde as mulheres puderam ter as suas visões um pouco mais abertas sobre o mundo espiritual, sobre as suas questões emocionais. Obrigada, Pai, por esse direcionamento que veio do Senhor. Eu louvo e agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas aqui presente. Eu não sei de que forma elas chegaram aqui, mas eu tenho certeza absoluta que elas vão sair daqui de uma forma diferente, mais fortalecidas, mais confiantes, sabendo que mesmo diante de tantas provas que nós passamos, o Senhor continua a estar conosco, a nos ajudar. O Senhor continua a nos direcionar com o teu amor e com a tua misericórdia. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, nos meus pensamentos, nas palavras da minha boca, na minha casa, nesse ambiente que foi criado para louvar e agradecer somente a Deus. Prendam em cadeia, manieta todo espírito que fica tentando tirar de nós a preciosidade da palavra de Deus. Lança fora, lança no abismo do esquecimento. E que todas as sementes que forem lançadas aqui encontrem um lugar fértil no solo, no coração de cada uma de nós, para que dê muitos frutos na nossa geração e nas gerações futuras. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco, nos direciona, nos orienta, nos mostra através dessa série Desobediência o que nós estamos errando, onde nós estamos errando, qual área da nossa vida em que nós estamos sendo desobedientes aos princípios, aos valores que Jesus já deixou para nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus, para a minha vida, para a vida de cada uma das minhas irmãs. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém? Oh, glória a Deus. Tá repreendido. Tá repreendido. Deu um sono agora, gente. Tá repreendido. Então, hoje nós vamos falar sobre Sansão, a desobediência que lhe custou a vida. E eu já vou começar com vocês, pedindo para vocês abrirem a Bíblia lá no livro de Juízes. Juízes, nós vamos ler hoje o capítulo 13 e nós vamos ler o capítulo 14, tá? Aí amanhã a gente lê o 16, o 15 e o 16, tá? Só pra gente deixar esses dois momentos, porque eu quero caminhar com você minuciosamente sobre essa história de Sansão. Quem aqui já ouviu falar, né, já conhece a história de Sansão? Coloca aí, André, eu conheço. Quem tá comigo aqui, esses dias nós
estivemos nessa passagem, né? Eu não lembro qual foi o tema. Quem lembrar e quiser comentar aí, tá? Fica à vontade. E só que hoje nós vamos estudar, nós vamos meditar o que a desobediência de Sansão trouxe para a vida dele, né? Um homem que foi... Vamos ler junto? Não vou dar spoiler não, vamos ler junto porque eu quero que vocês comecem a ter esse hábito de pegar a Bíblia, de folhear, sabe? Ter esse amor com a palavra. Por isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse direcionamento de preparar esses 2 momentos para que a gente pudesse caminhar pela palavra. Então você vai pegar uma caneta, pega uma caneta aí, o seu caderninho, e nós vamos aprender um pouquinho mais com a história de Sansão. Na minha Bíblia tá assim, ó, o nascimento de Sansão. Nós vamos ler o capítulo 13, que diz assim, ó: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Imagina, 40 anos, os israelitas, o povo considerado o povo de Deus, estava sob o domínio dos filisteus. O inimigo, né? Inimigo declarado. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Olha aí, a gente já pode observar o milagre acontecendo na vida dessa família, né? A palavra nos fala que a mãe de Sansão era estéril. Mas nada fica estéril. Presta atenção, minha irmã, nada permanece estéril quando o Senhor decide olhar para aquela situação. Andréia, faz anos, né? Se você não assistiu, eu acho que foi até sobre esse o tema, tem lá no canal do YouTube, falando sobre esterilidade. Eu acho que foi isso que eu citei a mãe de Sansão aqui. Não tem nada que está estéril na sua vida, presta atenção. Que quando você entrega, você apresenta para o Senhor, Ele não age imediatamente e não aconteça o milagre. Já começou aí. Vamos seguir. Olha o versículo 4. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque um menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sublinha essa parte. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Nós lemos aqui atrás, no versículo 1, que fazia 40 anos que o povo de Israel estava sob o domínio dos filisteus. E que, gente, olha quão forte é isso. E que o Senhor, que Deus precisou, através do ventre de uma mulher, entregar um libertador para aquele povo. Não é isso que está falando aqui, ó, no versículo 5? Ele iniciará a libertação de Israel das mãos do filisteu. Aquela mulher, ela deu à luz. Aquela mulher, ela deu à luz a um libertador. Sansão já nasceu, assim como eu e você, com propósito
pré-estabelecido. Você não tem um propósito que você nasce porque você tem um propósito. Você já tem. Desde antes lá do ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já desenhou todos os nossos dias. Deixa eu só confirmar se é algo que está relacionado aqui, ó. No devocional de hoje eu coloquei lá no nosso grupo, tá? Nesse aqui que eu uso. Diz assim, ó. Quando eu a formei no ventre da sua mãe, eu vi o teu fim. Eu vi o teu destino cumprido. Tá no desse devocional aqui, ó. Tá lá no grupo, depois você lê. O Senhor, quando fez a minha, você, minha irmã, nós já viemos com um propósito a ser cumprido. E aqui ele fala, eu vi o teu fim, eu vi o teu destino cumprido. Agora, sabe por quê? Às vezes você olha e fala, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que o Senhor quer de mim. É porque ao invés da gente olhar para aquilo que nos dá esperança, ao invés da gente buscar na palavra o direcionamento para a gente cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós, nós ficamos buscando no mundo, em bebidas, em pessoas e situações que simplesmente faz isso aqui conosco, ó, nos afasta daquilo que o Senhor já fez para que eu e você fôssemos e cumpríssemos. E nós vamos ver aqui um homem que nasceu com um propósito. Qual que era? Libertar Israel das mãos dos filisteus. Era isso. Já nasceu, quando eu olho para essa história, vem ao meu coração assim, já nasceu vitorioso. Porque para vir com esse chamado de libertação, o Senhor tem que estar presente. Ninguém liberta ninguém de nenhum cativeiro se o Senhor não estiver presente. Já nasceu vitorioso, já foi fruto de um milagre. Nós lemos, a mãe de Sansão era estéril, já nasceu vitorioso. E nós vamos ver como esse homem que já nasceu vitorioso, que já nasceu com um propósito pré-estabelecido de libertar Israel das mãos dos filisteus, como ele, por se envolver em tudo aquilo que ele achava, é só um pouquinho, não tem problema, o que é isso? Como ele perdeu a grande oportunidade de servir a Deus e de libertar o seu povo. Vocês vão ver tanto que é forte essa história. Olha o versículo 6 do capítulo 13. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido, a mãe de Sansão. Um homem de Deus veio falar comigo, disse ela, né? Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Consagrado a Deus, desde o nascimento ao dia da sua morte. Versículo 8. Então Manoá, pai de Sansão, orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Presta atenção. Os pais de Sansão aqui, quando ficou sabendo, né, que eles iam ter um filho, o que eles fizeram?
eles foram buscar instruções do Senhor para cuidar da criança. Olha que forte. O anjo veio, anunciou, falou para ela, né, do vinho, da bebida fermentada, de não comer nada impuro, que ele seria nazireu. E aí, sabe o que eles foram fazer? Eles foram buscar ajuda, direcionamento do Senhor para criar aquele filho que estava por vir. Olha que forte isso, gente. Será que nós, enquanto pais e mães, nós temos buscado no Senhor direcionamento para os nossos filhos? Olha a pergunta que fica. Porque os pais de Sansão, desde antes dele nascer, eles já se preocupavam em direcionar aquele menino, aquele filho, nos caminhos que Deus havia traçado para ele. Vamos seguir. Deus ouviu a oração de Manoá. Tô lendo o 9. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falastes com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Anota aí, ou na sua Bíblia ou no seu caderno. Os pais de Sansão sempre preocuparam em direcioná-lo nos caminhos do Senhor. Anota aí no seu caderninho. Versículo 13 do capítulo 13. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Versículo 15. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Versículo 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: porque perguntam o meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta do cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Versículo 21. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Versículo 22. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou.
A mulher deu à luz a um menino e pôs-se o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Sublinha aí. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Aqui nós vemos o início da história de um libertador. Nós vimos como foi dada a notícia, nós vimos o que a mãe teria que fazer, nós vimos o direcionamento vindo do céu para que aquela família criasse. Não era um simples menino, era o libertador de um povo que estava há 40 anos sob o domínio dos inimigos. Era um libertador. Agora, daqui para frente, do 14 para frente, começa o desenrolar de algumas questões na vida de Sansão. Vamos lá? Vocês estão conseguindo acompanhar, meninas? Nós vamos ler o capítulo 14. Nós estamos no livro de Juízes. Nós estamos estudando hoje sobre a história de Sansão. E essa semana nós estamos tratando de desobediência. Amém? Capítulo 14. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Anota aí. Ele desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Isso mesmo. Do povo que manteve o povo que ele foi chamado para libertar 40 anos cativos, torturando, né? Fazendo as maiores atrocidades, judiando. Então, é importante que você sublinhe aí, uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima, consigam essa mulher para ser minha esposa. Gente, ele estava falando aqui que queria casar com uma mulher do povo inimigo. Ou seja, um jugo desigual. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Quer dizer, você tem que ir no povo inimigo? Você tem que fazer aliança com o povo inimigo? É isso? Lembra quem estava na aula ontem e na aula de segunda-feira passada? Casamento, aliança. A pastora Adriana falou sobre isso. Eu falei na aula do adultério muito forte sobre isso, né? Então, era isso que ele queria fazer. Vamos ver, vamos continuar. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, e é ela que me agrada. Aqui a gente já começa a ver os indícios de desobediência de Sansão. Lembra que o pai e a mãe, sempre muito cuidadosos em direcionar o filho? Aqui, porque ele viu, olha lá no versículo 1, e viu ali uma mulher, ele viu. Lembra que eu falei para vocês, eu sempre falo, muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve. São portais. Isso molda os nossos comportamentos. Isso molda as nossas decisões. Ele viu, achou bonita, agradou, né? Ele fala que é ela quem me agrada. E isso ele passou por cima. Gente, presta atenção pra vocês pegar. Ele passou por cima de uma desaprovação dos pais, porque os pais desaprovaram. Que o pai confrontou, seu pai e sua mãe perguntou: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus para conseguir esposa? Aquele povo
aquele povo inimigo do nosso povo? Você tem que ir lá para conseguir uma esposa? Não tem mulher aqui no seu povo? Não tem mulher entre os seus parentes? Aí ele falou que não, que ele queria era ela, porque ela lhe agradava. Já começou aí a desobediência. Olha o versículo 4 do capítulo 14. Seus pais não sabiam que isso viam do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tima com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Gente, imagina a força desse homem. A força. Mas eu quero que você preste atenção e você até sublinha aí, ó. No versículo 6, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Meu Deus. O Espírito apossou-se, o Espírito do Senhor. Porque sem o Espírito do Senhor, nós somos fracos. Nós só temos força com o Espírito do Senhor. Longe dele, nada acontece. Longe dele, nós não temos força nenhuma. Já pega essa chave aí. Mas não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que ele fez. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. O versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Lembra? Nazireu, separado para Deus, tinha algumas regras, alguns decretos, alguns mandamentos dos quais ele não podia fazer. E se alimentar de coisa impura era um. E o que ele fez? Ele comeu. Outra desobediência. Olha o versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhes 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Versículo 13. Se não conseguirem dar-lhe a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponho-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Versículo 14. Disse ele então: do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convençam o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Vocês nos convidou para nos roubar? Olha o versículo 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos prantos: você me odeia. Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Olha aqui, gente, ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Coloca, sublinha aí.
Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Nós vamos ver aqui. E depois nós vamos ver lá na frente, quando Sansão envolve-se com Dalila, que ele, embora um homem forte, um homem libertador, chamado à libertação, ele não era um homem emocionalmente forte. Bastava as mulheres chantagear. Nós vamos ver aqui nesse casamento e nós vamos ver lá com Dalila. Bastava, digamos assim, as mulheres apertar um pouquinho que ele entregava. E ele entregou o enigma para essa mulher aqui. E ela revelou para o seu povo. Olha o versículo 18. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria solucionado o meu enigma. Olha o 19. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Nós vamos parar aqui, né? Que eu falei que a gente ia ler esses 2 capítulos hoje. Então, o que nós aprendemos até aqui? Tivemos a reprovação dos pais de Sansão. E mesmo assim, ele desobedeceu. Tivemos regras descumpridas. Você não vai se alimentar, né, de coisa morta. Pois ele foi lá, comeu das abelhas que estavam no cadáver do leão. Descumpriu uma outra regra. Sansão conhecia as regras, minhas irmãs. Assim como eu e você também conhecemos. Só que, mesmo conhecendo, ele fez uma escolha de desobedecer. Um homem que nasceu para ser o libertador de uma nação. Um homem possuído pelo Espírito do Senhor. Era muito forte. Nós vimos aqui, ó. Era muito forte. Só que nós vemos também que a fortaleza, a força de Sansão era as vezes em que o Espírito do Senhor estava com ele. Era as vezes em que o Espírito do Senhor apossou-se dele. O que eu e você hoje temos que aprender? Todas as vezes que o Espírito de Deus estiver comigo, eu sou forte. Mas todas as vezes que o Espírito Santo de Deus sai de mim, André, isso pode acontecer? Pode. Nós vamos ver nessa história. Quanto mais eu alimento a minha carne, quanto mais eu alimento os meus desejos, quanto mais eu cedo aos caprichos da minha carne, mais eu vou andar em desobediência, porque a palavra fala: quem anda na carne, o espírito fica longe. Que carne e espírito, eles estão dia e noite travando uma batalha. Se eu escolho, mesmo conhecendo as regras, mesmo conhecendo os mandamentos, se eu escolho desobedecer, vai chegar uma hora que o Espírito do Senhor, ele não vai ficar comigo. Ele não vai ficar comigo. Presta atenção, aonde tem desobediência, tem ausência do Espírito Santo, tem ausência do Espírito do Senhor. E aquele homem
que se tornou um juiz muito respeitado pelo seu povo. Aquele homem que foi levantado para libertar uma nação. Aquele homem, nós vamos ver no capítulo 15, aí no versículo 20, Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus, que todo mundo temia, que arrancava as portas da cidade, né? Um homem que teve o seu propósito muito bem traçado para servir a Deus. Um homem forte, um homem valente, mas sem obediência pelos princípios e pelos mandamentos de Deus. Um homem que desobedeceu e que, porque desobedeceu, teve a sua vida totalmente entregue aos seus inimigos. Meu Deus, gente. O que eu aprendo até aqui? Quantas vezes eu e você desobedecemos? Quantas vezes eu e você temos a falsa impressão, porque é falsa, tá? Não, eu dou conta de lidar com isso. Eu dou conta, eu sou mais forte que isso. Quantas vezes nós somos enganadas pelos nossos olhos, por aquilo que a gente ouve, e nós não fugimos. Nós falamos, não, eu dou conta. Eu dou conta, eu consigo dominar. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você tentar lutar com a sua carne, você vai perder. Deixa eu te falar, com carne, com a nossa carnalidade, com pecado, você não luta, você foge. A Bíblia nos orienta para que eu e você, nós tenhamos essa consciência. Eu tenho que fugir, não é só do mal, não, é de toda a aparência do mal. É tudo aquilo que me parece mal. É tudo aquilo que me parece ir contra a vontade de Deus. Tá contra a vontade de Deus? Eu vou infligir alguma lei, algum princípio do Senhor? Não, eu não posso. Mas muitas vezes a gente quer enfrentar. Mesmo conhecendo as regras, mesmo sabendo o que tem que fazer, eu e você, a gente quer enfrentar. A gente acha que consegue. Passa por cima de pai e mãe, passa por cima de qualquer pessoa que aparecer no seu caminho. Que eu quero fazer, eu quero. Não temos o nosso emocional fortalecido. Cedemos a qualquer chantagem, porque foi isso. Nós vimos isso aqui nesse casamento dele com essa mulher. E nós vamos ver dele com Dalila. Ele cedendo a chantagens. Não, eu consigo lutar. Não, isso aqui é fichinha pra mim. Não, o que é isso? Se eu não vencer isso aqui, o que é que eu vou vencer? Vai nessa. Vai nessa. Perde. Dá com a cara na porta. Perde a oportunidade. Gente, eu fico pensando assim, toda vez que eu leio essa história. Falei, meu Deus. Tem algo pra minha vida. Tem algo pra sua vida. Tem um plano, tem um propósito para que eu e você, nós possamos cumprir. E às vezes, por um deslize, às vezes por falta de discernimento e inteligência, a gente pega tudo aquilo que Deus construiu para nós, para nossa família, para os nossos descendentes e joga tudo no lixo. Tudinho no lixo. Porque a gente acha, eu tenho força, eu consigo. Não, deixa comigo, isso aqui é fichinha pra mim.
e desobedece. E faz alianças com pessoas que não é para nós estarmos aliançadas. Negocia os nossos valores, negocia os princípios. Meu Deus! Desobedecem ordem divina e ordem dos pais. O pai fala assim, ó, não é para casar agora. Eu tô falando isso aqui porque tem jovens aqui. Não é o momento de você casar agora. Quer nem saber. Eu quero, eu vou. Se você não deixar, eu fujo de casa. Mas é ele, é o amor da minha vida. Não tem maturidade emocional. Mas quer ir. Aí desobedece. Primeiro a Deus, depois aos pais. Aí dá ruim. Dá super ruim, porque vai dar ruim, né? Eu falo que é uma tragédia anunciada. Aí a pessoa vem. A criança, o adolescente vem, né? Mãe, ele me bateu. Mãe, não tem isso dentro de casa. Fruto do quê? Da desobediência. Fruto de eu dou conta. Fruto daquilo assim, ó, é uma vez só. Quando eu dei a aula das consequências do adultério, gente, as mulheres assim que estavam lá, as caras assim, ó. Aí ontem a Adriana veio, fechou, né, o nosso workshop com a aula bônus sobre laços de almas. Depois que eu vim daqui pra, né, agradecer as meninas, agradecer a ela, eu vi as meninas assim, com o olhão assim, impactadas. Eu tenho certeza que naquele momento, muitas mulheres pensaram, meu Deus, por que eu não sabia disso antes de tomar as decisões que eu tomei, de envolver com as pessoas que eu envolvi? Ah, mas é porque não tinha ninguém, André, para falar. Mas tá aqui na Bíblia. Tá tudo aqui. O que eu e você precisamos fazer tá aqui na palavra. O que eu e você precisamos evitar também tá aqui na palavra. Mas a maioria não quer ler. Não quer entender, sabe? Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falei, as pessoas estão cada vez mais querendo as coisas mastigadas. E se possível, a gente até engolir para elas, elas querem. Elas não querem pagar o preço. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Tem uma verdade aí para sua vida. Tem um propósito aí para sua vida. Tem um plano aí para sua vida traçado por Deus. E que muitas vezes você tá pegando, amassando e jogando no lixo. Tem pessoas que precisam de você para ser libertas, às vezes dentro da sua casa. Mas por causa da sua desobediência, por causa do seu negociar. Deixa eu falar. Para de negociar com o pecado. Para de negociar com o inimigo. Não permita isso mais. Nós vemos aqui Sansão o tempo todo negociando com o inimigo. Uma hora vai cair. Todas as vezes que você ficar negociando com o pecado, às vezes hoje não, amanhã não, mas uma hora você vai cair. E uma pessoa, ontem eu tava contando pra pastora, a hora que eu tava levando ela sobre isso, que uma pessoa falou assim pra mim, nossa, André, eu vejo você falando de mundo espiritual, de diabo, eu tenho medo do diabo. Eu falei, medo? É ele que tem que ter medo de você. Você não tem que ter medo do diabo não, minha irmã, você tem que ter medo do pecado. Porque você sabe do que o diabo, os demônios se alimentam? De pecados. De coisas que estão lá no escuro. De desobediência. Todas as vezes que as pessoas desobedecem, elas estão quebrando princípios deixados por Deus para que eu e você tenhamos aquela vida abundante, aquela vida maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Sabe por que muitas vezes a gente não vive? Porque a gente desobedece.
Porque a mãe fala, não vai casar agora não, não vai casar com esse daí não, esse aí não é homem pra você. Minha mãe é chata, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo outro. Todas as pessoas que obedeceram, elas tiveram vitória. Na Bíblia e na vida. Na nossa vida. Pensa aí os momentos que você obedeceu aos seus pais, às suas autoridades. Ontem eu falei isso lá na nossa aula, né? Eu tive que casar. Eu tive que ir para os pés da cruz, confessar pecado. Eu tive que fazer a quebra de laços de alma. Eu tive que passar por um processo para eu estar hoje aqui, falando de muitas coisas que eu falo com vocês, gente. Não é desse jeito, de qualquer jeito. Porque se você for de qualquer jeito, você é massacrado. Você recebe um monte de coisa porque existe um mundo espiritual. Mas eu não negociei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que casar? Eu tenho que fazer essa quebra? Eu tenho que ficar de abstinência sexual? Tem que fazer isso. Bora, vamos fazer. Não negocie o inegociável. Não fique flertando com o pecado. É só hoje, eu vou olhar isso aqui só hoje. Eu vou responder essa mensagem aqui só hoje. O que tem? Desobediência traz consequências. Desobediência causa morte. Morte de sonhos. Morte física também. Enfermidades. Um monte de coisa. Morte emocional. Por que morte emocional? Sua mãe falou que não era pra você casar, que não é momento pra você casar, que, né, que você é muito nova. Falou, não vai dar ruim. E você foi, você casou. Aí o cara abusou de você emocionalmente, destruiu, arrebentou o seu emocional. Porque o que tem de mulher que me procura com o emocional bagunçado, porque homem bagunça, vocês não têm noção. Dependente emocional. Por quê? Fruto de desobediência. Não vai. Espera, não é o momento. Mas quer ir. Vai colher. Assim como Sansão, um homem que foi. Deixa eu usar essa palavra, né? Eu tô usando. Projetado por Deus para ser um libertador daquele povo que estava cativo há 40 anos. Acabar do jeito que acabou. Porque não obedeceu às regras que ele conhecia. Pensa, aquele pai e aquela mãe sempre se preocuparam em direcionar aquele menino os caminhos do Senhor. Aquele menino, ele cresceu sabendo o que ele podia e o que ele não podia. Ou você acha que os pais, após ir lá, perguntar pro anjo, como que nós devemos criar esse menino? Como que vai se dar isso? Você acha que a mãe e o pai não estavam ali todo dia, direcionando, orientando? Tava, gente. Mas chega um momento na nossa vida, pode ser que quando a gente é pequeno, acho que todo mundo já falou essa frase. Quando eu crescer, eu vou fazer isso, isso e isso. O que chega de adulto que fala assim, que tem alguns comportamentos, e aí a gente vai, né, eu vou pesquisar a história, a pessoa fala assim, Andréia, eu fiz isso porque quando eu era criança, eu era privada de fazer isso, isso e isso. Aí eu fiz um voto secreto, que quando eu crescesse, tivesse meu dinheiro, tivesse a minha casa, tivesse a minha família, eu ia fazer. Eu ia comprar, sei lá, 50 Danone e pôr dentro da geladeira, porque na minha casa, além de não ter condutinha, eu não podia comer na hora que eu queria. Olha aí pra vocês verem, gente. Chega um momento da minha e da sua vida que por mais que a gente, né, os nossos pais tenham gasto tempo, direcionamento comigo e com você, chega um momento que eu vou ter o meu livre-arbítrio.
Eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida. É aí que dá ruim. É aí que, nós já vimos aqui, a gente permite que as nossas emoções falem por nós. A gente permite que a nossa vista selecione as pessoas que eu quero relacionar. Às vezes é lindo, maravilhoso por fora. Nossa, André, você não sabe. Olha aqui, que homem lindo. André, olha aqui as mensagens que ele me manda. Olha aqui, me mandou flor. Fez isso pra mim. Sabe aquele ditado por fora, bela viola? Depois começa a envolver. Meu Deus. Rouba, mulher. Não tô falando só de dinheiro não, gente. Rouba. Eu conheço uma história. A mulher tava com problema no casamento. Envolveu com um cara. Desse jeito que eu tô contando pra vocês. Você olhava a foto, nossa, que lindo, muito bonito. Muito, sabe aqueles moços, tudo cuidado, cabelo feito, barbinha feita, até, né? Lindo, lindo. Ela estava com problema no casamento, emocionalmente abalada. Ela envolveu com esse cara. Sabe quanto que o cara roubou dela? Ela deu celular. Ela ajudou ele a pagar carro. Depositava. Eu não sei se é 12 ou 15 mil, não lembro. Ela foi lesada emocionalmente, financeiramente. Imagina o que essa mulher passou. Por quê? Porque desobedeceu o mandamento, né? Porque não tá lá na palavra? Não adulterarás. Espera aí, você tá casada, você vai envolver com outra pessoa só porque você tá com um problema no casamento? Desobediência. É isso que nós vamos colher quando nós, mesmo sabendo das regras, mesmo sabendo dos princípios, dos mandamentos, nós nos posicionamos e falamos, não, eu vou, é só hoje, é só um pouquinho. Tem consequência. Tem consequência na sua vida natural e tem consequência no mundo espiritual. É forte, não é? Fez sentido o que eu falei aqui? Coloquem aí pra mim. Tem bastante coisa ainda pra falar, tá? Mas amanhã a gente continua lendo essa história de Sansão e o desenrolar delas. Fez sentido pra alguém? Cuide de você. Cuide das suas emoções. Cuide de ler a palavra para você conhecer o que você precisa fazer. O que tem de lobo em pele de cordeiro? Tá escrito. O que tem de mulher e homem também, chantagista, que ganha o outro na chantagem? Tá escrito. Só para derrubar, entendeu? Como que eu venci isso, Andréia? Na palavra, sabendo o que eu tenho que fazer e me fortalecendo emocionalmente. Que não. Que medo de diabo. Tenha medo de pecar, minha irmã. Tenha cuidado de não pecar. André, quer dizer que você não peca? Peco, mas eu me arrependo rápido e peco menos hoje. Bem menos. Quando eu vejo que eu contrariei, eu falo, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra ti, contra a tua palavra. Me perdoa. Gente, e o perdão de Deus não é algo que ele vai pegar um caderno e falar, peraí, deixa eu ver aqui, quantas vezes eu perdoei a Andréia. Não, não é o perdão de Deus, graças a ele, é diferente do nosso perdão, né? Semana passada nós falamos na célula sobre isso. Deus, ele perdoa imediatamente. Ele não fica procurando quantas vezes eu errei, ele não fica procurando quantas vezes eu pedi perdão. Não, perdoa, filho, tá perdoado. Não é como eu e você. Entendeu? Guarda esta palavra no seu coração. Peça ao Senhor para te dar discernimento, para te mostrar, para revelar, né? Diante da palavra de hoje, diante de tudo que nós aprendemos hoje aqui, o que você precisa fazer hoje. Essa semana vai ser assim, ó. Muito esclarecedor. Senhor, o que eu preciso fazer hoje? O que está encoberto que eu preciso trazer as claras para que seja curado?
Amém? Já vou embora então. Hoje tem célula aqui em casa, tá? Vocês são convidadas às 19h30 aqui no Condomínio Imperador. E eu te espero, tá? Pra gente ter um momento de comunhão. Eita atrás de vixe mesmo, pita atrás de rala. E venham, tá? E amanhã a gente tá aqui de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus, pra terminar com a história de Sansão e aprender, né, com ele. Aprender como a desobediência nos tira da presença de Deus e nos faz fazer coisas que têm sérias consequências. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus. Para as meninas do workshop, eu deixei um recado lá, ouçam, tá lá no grupo, tá? A gente volta amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Para quem não assistiu toda a live ou quer assistir de novo, a partir das 2h30, estará salvo lá no meu canal do YouTube. Se inscreva se você ainda não é inscrita. Amém? Beijo. Deus abençoe. Fica com Deus. Te espero amanhã.